Tempinho tá já ok? Fala, meu gás nobre, todo pizza com vocês. Ei, aqui, ó, acorda, Brasil. Segura. Hoje nós vamos finalizar a isomeria óptica, né? Vocês viram que é um conteúdo bastante abrangente. E as aulas, elas são curtas a ponto realmente de você entender o bloco do conteúdo. Hoje, vamos mostrar moléculas que são assimétricas, ou seja, ela não tem uma simetria. Se a molécula tem uma simetria, ela não tem atividade óptica. Ela não tem. Ela precisa ser assimétrica, ou seja, que apresenta tanto dextrógeno quanto levógeno. Além disso, você tem mistura racêmica, tem o composto meso, que são substâncias opticamente inativas. Dentro desse contexto de hoje, além das moléculas serem assimétricas, vejam só, não possuem carbono quiral. Não possuem carbono quiral. É estranho, mas tem suas exceções aí, que a gente está acostumado a encontrar o carboninho quiral com seus 4 ligantes diferentes, aplico a fórmula, acho quantos ativos, quantos inativos, tchau. Certo? Aí você tem aqueles nomes que vai familiarizando nas aulas, enantiômeros, diastereisômeros, né? Mistura racêmica, enfim. E aqui, queridos, ó, moléculas que eu vou te apresentar assimétrica, alguns casos, que não possuem carbono quiral, mas têm atividade óptica, de desviar a luz polarizada estas substâncias, que eu vou te apresentar em regras gerais. 2 casos que nós vamos estudar aqui hoje, tá? Então, bastante atenção com esse tipo de aula hoje, que você vai entrar para o primeiro caso. O primeiro caso aqui que nós vamos mostrar, falando dos alcadienos. Então, nós temos aqui moléculas de alcadienos acumuladas. Alcadienos acumulados. Beleza? Ou compostos alênicos. Olha esse nome. Ou compostos alênicos. Certinho? Olha só o que é que nós temos aqui. Alcadieno. O que é que tem no composto? O que é que chamou a atenção nesse nome que vai ter na molécula? Alcadieno. Alcadieno. Significa que eu vou ter o quê? 2 duplas ligações. 2 duplas ligações. Ó, de 2. Lembrou? Alcano. Simples. Alceno, dupla. Alcino, tripla. Agora, quando você fala dieno, diino, trieno, então você vai vendo o número de ligações existente na molécula. Alcadieno. Então, vamos te mostrar aqui o alcadieno, ó, o alcadieno mais simples. O menor possível. O que é isso, Jota? 1, 2, 3. O que é que você colocou? 2 quem? 2 duplas ligações. E aqui você tem quem? Eu tenho aqui um radical. Vou ter aqui um outro radical. Do lado de cá, 3. Radical 4. O que é que eu quero mostrar? Que o radical 1 tem que ser diferente do radical 2. O radical 3 tem que ser diferente do radical 4. E aí você tem o quê?
uma molécula que é assimétrica, sem carbono quiral, tendo atividade óptica de desviar a luz polarizada. Né? Topa nessa substância, dextro. Topou nessa mesma substância, levo. Se eu pegar as duas e sobrepor, que não vai se sobrepor, racêmico. Correto? Inativo. Então, olha só o alcadieno. Alcadieno. São substâncias, são moléculas que apresentam duas duplas. Olha aqui. Duas duplas o quê? Acumuladas. Uma seguida da outra. Porque eu tenho alcadienos que não têm duplas acumuladas. Vou te mostrar o caso, que elas são isoladas ou então conjugadas. E aí passa um número de carbono maior, claro, que aqui não tem como fazer isso tudo, né? Porque são 3 átomos de carbono seguido de 2 duplas acumuladas. Então, o primeiro caso se trata para os alcadienos ou alênicos. Quando falar em alênicos, dentro da nossa química, nos exercícios, está te lembrando de uma isomeria que tem atividade óptica. A molécula não tem carbono quiral. Mas por ter uma assimetria, que aqui eu tenho 2 planos. Aqui eu tenho um plano nesse carbono duplo aqui. Meu Deus. Vamos desenhar aqui esse plano. Aqui eu tenho um plano nessa primeira dupla. Aqui eu já vou fazer diferente. Eu tenho outro plano. Então, o que é que eu quero mostrar? Que esses ligantes, eles estão em planos diferentes. Em 3D, né? Eu tenho esses ligantes que estão nesse plano para cá, e tem esses ligantes que estão nesse carbono em outro plano. Eles estão assim, sabe? Um para cima, outro para baixo, aqui já está outro para cima, outro para baixo, mas em planos, tipo, diferentes, de fato, né? A cadeira não está linear, vamos dizer assim, planar. Ela está num arranjo espacial. Eu tenho 2 planos devido a essas 2 duplas aqui. Esses ligantes são diferentes desses outros 2 ligantes. Sabe o que é que você está lembrando aí, junto comigo nesse exato momento? Cis e trans. Você lembrou? A isomeria geométrica, espacial, cis e trans. Quando os ligantes do carbono insaturado, eles são diferentes nas suas extremidades. Verdade? Lembrou? Então, nessa primeira parte aqui, eu não tenho cis e trans. Você não vai pensar que aqui eu tenho cis e tenho trans. Para ser cis e trans, eu tenho que ter apenas uma dupla ligação. Para que você tenha dupla ligação, ligante diferente de um lado, ligante diferente de outro. Uma dupla, tá? Agora aqui eu tenho 2 duplas acumuladas. Então, se você tem 2 duplas acumuladas, você vai dizer que tem isomeria óptica, tá? Então, esse composto, ele é alênico ou alcadieno, e vamos desenhar a estrutura com ligantes diferentes para eles. Beleza? O primeiro caso, então, que você tem de molécula que é assimétrica, porque não divide ela em lados iguais, né? São seus ligantes diferentes. Olha aí. Dupla, dupla, dupla. Aí aqui eu tenho hidrogênio. Aqui eu tenho metil. Do lado de cá, eu posso ter os mesmos ligantes de lá que são diferentes, ou posso ter outros ligantes também de cá, não tem problema. Né? Deixa eu fazer menorzinho que eu vou colocar o espelho, tá? Olha lá. Hidrogênio aqui, CH3 aqui. Posso colocar hidrogênio para cá e CH3 para cá. O que é que eu quero mostrar? Esses 2 ligantes de cá são diferentes, igual os outros 2 de lá também. Tá? Esses 2 ligantes aqui são diferentes. Eu quero colocar o espelho aqui na frente. Certo, turma? Então, olha só o que é que você tem. Um alcadieno acumulado, que tem 2 duplas seguidas, né? Elas são consecutivas, certo? Então, você tem um alcadieno. Esse é o propadieno. Propadieno. 1, 2, 3. Só tem 3. Propadieno. 1, 2. 1,2. Por quê? Aqui eu tenho propadieno, né? Aí acabou colocando mais aqui. Aí mudou totalmente a história, né? Então, se eu tenho lá o propadieno,
Aqui não pode ser, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu passo a ter aqui nessa estrutura o pentadieno. Pentadieno. 1, 2, 3, 4, 5. Pentadieno. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Nomenclatura. Carbono 4, carbono 5. Aonde estão as duplas ligações? Eu tenho uma logo após o segundo e tenho outra após o terceiro. Então, aqui eu tenho 2,3. Pentadieno 2,3. Para esse composto que está na tela. Se você vai fazer agora a imagem, porque esse aqui é o dextro, tá? Esse aqui é o dextro. Ó, pentadieno. Se você considerar o quê? Os ligantes para o lado da sua direita. Colocando aqui, eu vou ter os mesmos, ó. 1, olha lá. 2, 3. Aí aqui, lembra? O espelho, hidrogênio com hidrogênio. Olha o alinhamento. Para você saber que a imagem está sendo refletida, né? Inverso. De modo que os hidrogênios mantêm alinhamento. Aqui também eu vou ter quem? CH3. A ligação é com carbono. Ó, ligação é com carbono. E aqui eu coloco H3. Olha o alinhamento. Tá? H3 com H3. E o restante, aqui não tem nada. Para cá você tem os demais. Olha lá. H com H. Então, você passa a ter aqui o levo, e aí o mesmo nome, pentadieno, o nome você sabe que é um só, tracinho, 2,3. Então, você tem quantos isômeros ativos? 2. Você tem 2 isômeros ativos, porque é o dex e o levo. Então, você não tem aqui carbono quiral para dizer, ó, carbono quiral tem 2, eleva ao quadrado, eleva ao cubo, e acha o número de carbono quirais. Não, é o número de atividade óptica, né? Então, você tem aqui o DEX, que eu joguei eles para a direita, e aqui eu fiz a mesma estrutura jogando para a esquerda. Aí você pode colocar tanto na linha horizontal, como eu coloco na posição vertical. Né? Não tem problema, desenho também. Aqui é o espelho. Aí você tem o quê? Um par de enantiômeros. Esse par aqui, ele é enantiômeros, porque tem atividade óptica. E os dois se sobrepondo, né? Você traz esse aqui e coloca em cima desse, você passa a ter o D, L. Então, você tem uma mistura racêmica. Acabou. Então, quando você tem moléculas que são assimétricas, porque tem planos diferentes em que eles estão girando, né? Esses carbonos da dupla e seus respectivos ligantes, eles estão com um eixo de assimetria, não dividem em lados iguais. Mas também não tem carbono assimétrico, ou quiral. Por isso que você vai ter cumulados, 2 duplas, e tem um dex e um levo. E se eu pegar os dois, vai dar racêmica. Então, quantos isômeros ao todo? 3. 2 que tem atividade e um que não tem atividade de desviar a luz polarizada. Tudo pizza? É um caso à parte, tá, pessoal? São exceções dentro da isomeria óptica. Tem atividade óptica? Tem. Tem 3 isômeros ópticos. 3 isômeros ópticos. 2 são ativos, ok? São 2 isômeros opticamente ativos. E aqui você tem um isômero opticamente inativo, que é a mistura racêmica. O par, um sobre o outro, dá uma mistura racêmica, né? Inativa. Pronto, acabou. Você pode ter vários carbonos, mas que tenham duplas ligações. E os ligantes nas extremidades das duplas são diferentes. Você vai ter o quê? Sempre 3 isômeros ópticos. Tudo pizza? Agora eu vou te mostrar aqui. Se você colocasse ele na posição vertical, que nós estamos acostumados a fazer, 1, 2, 3, ó. Aí eu jogo para cá, CH3. Jogo para cá, CH3. Né? Jogo para cá o hidrogênio estava aqui, né?
e o outro hidrogênio para cá. Um exemplo. Assim, ó. Ok? Estou jogando para a tua direita, a minha direita também. Eu tenho aqui o propadieno, né? Onde eu tenho as insaturações, olha só. E eu tenho os ligantes metil para a sua direita. Quando você traçar o espelho, você vai ter 1, 2, 3. Manteve a espinha. Só que agora você joga para cá esse ligante, ó. Ligado com CH3. Igual. Esse aqui também, ó. Carbono H3. Mesmo que eu estava fazendo no plano horizontal, tá? Para cá, hidrogênio. Para lá, hidrogênio. O que é que você tem? O dextrogiro e aqui você tem o levogiro. E a mistura dos dois te dá o inativo. Tranquilo? Você pode fazer isso, tá? Nós estamos acostumados a fazer nessa espinha vertical. Mas eu coloquei horizontal, os ligantes também, eles se encontram, né? Igualzinho ao alinhamento. Certo? Dextrogiro, levogiro, a mistura dos dois, racêmica. Quantos isômeros? 3. Quando você tiver um alcadieno acumulado. E quando não for acumulado? Quando não for acumulado, você vai ter o quê? O conjugado. Conjugado. E depois você vai ter o isolado. Quem, Jota? Quem? Os alcadienos. Você está falando de quem? Dos alcadienos. Estou falando dos alcadienos que são conjugados, alcadienos que são isolados. E nós vimos há poucos minutinhos os alcadienos que foram acumulados, que é 2 duplas seguidas. E agora vamos para o conjugado. Dupla simples. Dupla. Morreu. É um caso. Vamos ver o que, é que você vai perceber diferente. Dupla. O que, é que você percebeu diferente entre elas duas? E aí? Na primeira só alterna a dupla e a simples, e na outra tem uma distância maior, até chegar na outra dupla. Aqui, isolado. E aqui não está tão isolado, a gente disse que é conjugado. Por quê? Olha só, vou destacar aqui, ó. Vou colocar de vermelho. Coloquei de vermelho. Então, você tem uma ligação simples, ó. Dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Igual o anel benzênico. Dupla simples, conjugado. Né? Simples dupla, também é conjugado. Mas para ser alcadieno, eu tenho que ter nas extremidades. Porque se eu tiver dupla no meio, fica difícil de eu ter 2 ligantes diferentes no meio, né, da cadeia principal. Então, os ligantes são aqui, ó. Onde são os ligantes? Onde eu tenho as duplas. E não aqui no meio, ó. Aqui eu tenho um hidrogênio. Não teria como ter 1, 2, 3, 4. Ter um outro ligante. O carbono passa a fazer 5 ligações. Ok? Então, aqui agora você tem o isolado. Olha só o isolado. O que é que você tem no meio das 2 duplas ligações? Aí você responde lá, fazendo regrinha para você. Eu tenho 2 simples ligações. Seguida. Então, você tem o isolado e o conjugado. Olha a dupla. Elas estão na extremidade. Tá valendo? Beleza. Só que no meio, eu tenho 2 duplas seguidas. Dupla, simples, simples, dupla. Simples, simples, dupla. Isolada. Agora, a conjugada, dupla, simples. Dupla, simples. Sempre assim. E a acumulada? Né? Acumulada, colocando aqui para você fazer o comparativo das 3. Olha lá. Esse é o alcadieno, né? O menor alcadieno com 3 átomos de carbono, que eu posso colocar aqui os ligantes. Se eu colocar metil, aumenta. Se eu colocar um cloro, se eu colocar um outro elemento diferente, aí eu mantenho o quê? Os 3 carbonos. Pizza? Então, ó, conjugado, isolado e o acumulado.
tá? Acumulado. Alcadienos acumulados. E esses ligantes aqui, você já sabe que tem que ser todos diferentes nas extremidades do carbono dupla ligação. Pergunta até aqui, pessoal? Então, vocês estão vendo o quê? 3 situações de alcadienos. As suas moléculas, elas são assimétricas, porque estão em planos diferentes. Quem? As duplas ligações. Consequentemente, seus ligantes também estão em planos diferentes. Não estão contidos no mesmo plano. É diferente de ser assimétrico. Se eu tirar o A aqui, se torna simétrico. Aí não tem atividade nenhuma, né? É inativa. E aí, acumulado, isolado e conjugado, ficamos com esses 3 casos aqui, né? Esses 3 exemplos para o primeiro caso de alcadienos que apresenta atividade óptica. Basta você dar nomes, né? Escrever os nomes, que você já sabe, claro, os nomes e colocar na frente. D, L, D, L. Você tem os 3 isômeros ópticos. 2 ativos e uma inativa. E sempre será a mistura racêmica. São detalhes para os alcadienos. Beleza. Então, estou apagando aqui os alcadienos, esses 3 casos para vocês. Tá? É o primeiro caso que nós trabalhamos dos alcadienos, que tem molécula assimétrica e não tem o carbono assimétrico ou carbono quiral. Tudo pizza? Tudo pizza. Manda pizza aí para nós, menino. E o segundo caso? O segundo caso, você vai ter moléculas cíclicas. Moléculas cíclicas. Então, se falou de cíclicas, lá vem elas. Com isomeria trans. Olha aí. Com isomeria trans. Gente, isso aqui é show de bola, hein? Show de bola. Ó, segundo caso, nós vamos agora trabalhar com moléculas que são fechadas. Fechadas. Lembra que quando você tem isomeria trans em cadeias fechadas e nas cadeias abertas, você sabe, transa. Os ligantes, eles estão em lados opostos, não é isso? Os ligantes iguais dos carbonos. Deixa eu fazer aqui um esquema. Quando você tem assim, ó, hidrogênio, cloro. Aí você tem, vamos colocar, cloro e hidrogênio. É o cis ou é o trans aqui? Não é cadeia fechada, é cadeia alifática, aberta. É cis ou trans? Quem? Oi? Estou só perguntando se é cis ou trans. Essa isomeria aqui geométrica, ela é do tipo cis ou do tipo trans? É do tipo trans, porque os cloros estão em lados opostos. Olha aqui o plano. Cloro está aqui para baixo, cloro está para cima, bem como os hidrogênios. Então, isso aqui é o trans, quando os ligantes estão em lados opostos ao plano. Tudo pizza. Quando você vai para a cadeia fechada, é o que nós vamos trabalhar apenas com moléculas simétricas que não possuem carbono quiral em isomeria do tipo, ó, trans em cadeias fechadas. Ah, meu Deus, então quer dizer que agora, JP, vai misturar a isomeria geométrica trans com isomeria óptica. Então, aonde tiver isomeria trans em cadeias fechadas, também você vai ter isomeria óptica. Certo? Então, por isso que é o segundo caso. Vou te mostrar aqui os exemplos. Vamos te mostrar aqui os exemplos. Olha só, vejam só. Você tem um triângulo. Aqui eu tenho o cloro. Aqui eu tenho o cloro. Claro que aqui eu tenho hidrogênio. Aqui eu tenho hidrogênio. Beleza. Cis ou trans? Essa é cis.
É cis. Mas só que, olha, é cis. Beleza, interessante. Eu aí, aqui, olha só. Essa aqui é cis. E outra, o cis, ele é inativo. Porque nós só vamos ter atividade óptica em cadeias fechadas do tipo isomeria trans. Porque os ligantes estarão em planos diferentes, né? Estarão opostos ao plano. Certo? Isso você vai ter tanto a isomeria geométrica trans, e aí você vai ter a isomeria óptica transdextrógeno. E a imagem vai ser translevógeno. Pegou aí o sentido que nós vamos desenhar agora na tela. Então, se tem isomeria geométrica do tipo cis e trans, o trans vai ser óptico. Porque você vai ter os ligantes opostos ao plano. Vamos lá. E esse caso aqui, ó, se você desenhar uma linha ao centro, olha o que é que você tem. Você tem uma molécula que ela é... Olha como que essa molécula passa a ser chamada. Simétrica. Porque dividiu ela em lados iguais. Os ligantes de um lado iguais aos ligantes do outro lado. Então, se a molécula ela é simétrica, e nós estamos falando de moléculas assimétricas. Não tem carbono quiral, mas tem atividade óptica de desviar a luz polarizada. Neste caso, o trans que você vai ver agora. E nesse caso aqui, você tem apenas o quê? O cis. Né? Aqui você tem o cis. Então, se o cis está para uma molécula simétrica, então esse cis aqui, eu vou considerar ele sendo inativo. Por quê? Não tem atividade nenhuma de desviar a luz polarizada. Tá? E o eixo aqui é simétrico. Então, desconsideramos quando o composto é cis. Por isso que é do tipo trans. Que vai ficar assim, ó. Cadeinha aqui, fazer ela menorzinha. Tá do quadro. Aqui você tem, ó, hidrogênio para baixo. E vou colocar o cloro para cima. Olha lá. Aqui, eu vou colocar o cloro para baixo e o hidrogênio para cima. Cis ou trans? Essa já é trans. Trans. E aí os demais colegas? Hein, colegas? E aí? Me ajuda? E aí você tem um para cima e tem um para baixo. Então você está diante do trans. Trans. Então, espelho, espelho. Então você tem aqui o trans. Presta atenção, porque agora você tem, ó, o ligante cloro está para cima e o cloro está para baixo. Se você analisar o plano, ele não vai ser mais simétrico. Não vai ter mais um eixo de simetria aqui como o cis, ó, porque eles estão em lados altamente diferentes. Você passa uma linha imaginária, você tem um para cima e um para baixo. Faz favor. Ó. Cadê o cloro que estava do mesmo lado aqui, comparado, ó, a molécula inicial? Então, não pode ser considerado eixo de simetria. Agora é uma molécula assimétrica, porque o plano dividiu a figura, né? O ciclo propano aqui. Só que eu tenho um cloro que está para cima e eu tenho um cloro para baixo. Bem como os átomos de hidrogênio. Eles estão invertidos. Então, você tem o trans. Olha só que charmoso o nome. Olha o trans. Dextrógeno. Vamos parar ali. Olha lá. Você tem trans
Dextrógeno. É o nome da fera. Trans porque está te lembrando também isomeria espacial geométrica cis-trans. Então aqui eu tenho tanto a espacial trans, como também tem a óptica. Aí quando eu junto, eu digo que um ligante, né? Os ligantes, tem um ligante em planos opostos, né? O ligante em planos opostos, vou dizer que é trans. Mas só que eu vou completar dextrógeno. Porque eu vou ter atividade óptica, porque a molécula ela é assimétrica, sem carbono quiral. Não tem que encontrar carbono quiral, porque não vai ter os 4 ligantes diferentes. Tudo pizza? Então, tem aqueles casos na aula passada, que eu postei o link lá para vocês, de tentar localizar carbonos quirais em estruturas bem complexas. Eu vou pelo sentido horário e sentido anti-horário. E aí eu considero lados diferentes, como ligantes diferentes. Ali eu tenho atividade óptica e o carbono é quiral. Mas nessas cadeias cíclicas, você tem que ter um olhar minucioso. Se realmente tem ou não a óptica. Porque a trans você sabe que tem. E se tem trans, não precisa dizer, tem a tal da cis ao lado. Só que a cis é inativa. E a trans, eu tenho os ligantes opostos ao plano. E o que é que nós vamos fazer agora? O desenho. Vamos fazer aqui o desenho do triângulo, que ele não muda. Se tem um para cima e outro para baixo, vamos tentar colocar agora o desenho. Faz lá o seu desenho, como que fica o cloro. Aqui. Ó, o cloro está para cima. Ó. Vou deixar cloro do mesmo lado, gente, ó. Então, você tem cloro aqui, tá? Estou fazendo tipo uma setinha só para te lembrar. Que tá para cima, né? A imagem. E aí você tem o cloro para cá. E os outros é hidrogênio, tá? Os outros são hidrogênios. Eu estou fazendo em forma de setinha para você ver que um para cima e um para baixo. Um para cima e um para baixo. Então, assim, aqui, ó, para cima. A imagem lá está mostrando o quê? Esse cloro para cima. Esse aqui está para baixo. Então, ele continua para baixo. Que para cima não pode, né, pessoal? Então, tem que manter esse padrão. Aí você tem aqui agora o cis? Não. Olha aí você querendo fazer o cis. Continua sendo também o quê? Ó, trans. Só que uma é imagem do outro. Não pode o trans virar um cis. E eu ter um cis e querer fazer um trans. Não, o cis não tem atividade óptica em cadeia fechada. Em cadeia fechada, porque a molécula, ela deixa de ser assimétrica. E ela passa a ser simétrica. Por isso que o cis, ó, tchau. Aí, quando eu faço ele na forma trans, aí eu tenho o quê? Atividades ópticas. Eu tenho trans e trans. Só que o trans de lá, você vai ter levogiro. Aqui, ó. Trans. E aí você vai ter levógeno. Escreva o nome do composto, né, pessoal? Ó. O que é que você tem? Trans. Só que um para a direita e o espelho esquerda. Reflete a imagem, né? Invertida. Aí você tem o quê? Trans, porque não tem cis, os ligantes não podem ficar para baixo, né? Neste caso, se ficar para baixo, é simétrico. Fora. Então, os dois são trans, só que um é para a direita e o outro para a esquerda. Certo? São dessas formas que você vai analisar o segundo caso. Moléculas fechadas com isomeria trans. Então, o que me serve é o trans. E a mistura dos dois? Racêmico. Então, se eu pego esse e coloco em cima, me dá racêmico. Que é um par, né, de transdextrógeno com o translevógeno. Então, a mistura desses dois me dá o nome de racêmica. E é mais uma mistura o quê? Inativa. Porque toda racêmica é inativa. E o cis é inativo. Tudo bem? Ficou claro aí para... Deixa eu levantar aqui a câmera aqui, fazendo favor. Olha lá.
Aí você tem essa situação aí desenhada. Antípodas ópticas ou um par de enantiômeros, como você já sabe desses termos, então você tem aí 1,2 de cloro ciclopropano, né? O nome do composto aí é 1,2 de cloro, ciclo, tá aqui na frente, ciclopropano. Ah, o nome do composto aí, 1,2, porque você está aqui, ó. Carbono 1, carbono 2. Carbono 1, carbono 2. Né? Então você tem o quê? 1, 2 de cloro. Cadeia fechada. Ciclo. Quantos carbonos? Propano. Aí o que você acrescenta na frente? Na frente aqui, né? Ó. O que você acrescenta? Transdextrógeno. 1, 2 de cloro, ciclo, propano. Translevógeno, 1,2 de cloro, ciclo, propano. Beleza? Então, você passa a ter esses termos. E a mistura racêmica? Você escreve transdextrógeno, vírgula, translevógeno, tracinho. 1,2 de cloro, ciclo, propano. Assim, você tem os três nomes e as estruturas, elas diferem entre si. Então, a pergunta está aí para vocês. Nesse exemplo, você tem 2 ópticos ativos, a mistura inativa. E o composto cis, se você fez, ele é simétrico, a molécula. No entanto, ela é inativa, porque se é simétrica, não tem carbono quiral e nem tem desvio também da luz polarizada. Ponto final. Analisa bem isso aí, faz favor. Qualquer dúvida? Neste caso, carbonos, né? Não é quiral, mas a molécula apresenta quiralidade, porque tem esse desvio, tá? Da luz polarizada por meio desta substância. Beleza. Estou quase finalizando aí. Ok? Quando um composto de cadeia carbônica cíclica apresenta isomeria geométrica, a molécula do isômero trans é assimétrica. Isto é, não apresenta plano de simetria e, portanto, possui atividade óptica. Apresentando 2 isômeros, o transdextrógeno e o translevógeno, e também uma mistura racêmica. Observação, está o desenho feito aí embaixo da estrutura. Então, qualquer cadeia cíclica que apresentar, você vai ter que analisar se eles estão na forma trans. Porque se estiver na forma cis, não tem assimetria e a molécula se torna inativa. Ficou claro? Este caso das cadeias fechadas sem carbono quiral, os alcadienos lá acumulados, conjugados e isolados, que eu tenho que ter as duplas ligações com 2 ligantes diferentes em cada ponta. E aí você sempre vai ter ali a formação de quê? De 3 isômeros, tá? Sempre 2 ativos e uma mistura inativa, que torna-se 3 ao todo. E basta ter atenção aos nomes e escrever. Achei interessante a mistura dos dois. O trans, porque é de isomeria geométrica. Trans, ou cis. Beleza. E aonde tem trans, aí você lembra, que é atividade óptica. Aonde tem atividade óptica no ciclo, né, de moléculas assimétricas com trans, tem isomeria geométrica trans. Então, se tiver uma molécula, e a pergunta for, que eu vou deixar aqui, quantos isômeros diferentes podem serem feitos com essa molécula? Vou fazer agora. E aí vocês vão levar em consideração tanto a isomeria planar, posição, cadeia, função, tautomeria, aqueles casos lá de isomeria constitucional plana. Além delas, vocês têm a espacial, geométrica e a óptica. E a pergunta é, com esse composto que eu vou te fornecer, uma molécula, quantos isômeros possíveis, diferentes, você pode fazer?
E aí, vamos lá. Ó, quantos isômeros, vamos colocar aqui essa perguntinha, quantos isômeros, vou colocar entre parênteses aqui para vocês, planos e espaciais, estou dizendo, ó, os dois, tanto planos quanto espaciais, podem serem feitos a partir da fórmula molecular C3H4Cl2. Olha aí, pessoal. Finalizou. A pergunta aí. Você tem apenas essa fórmula molecular, ó, pequena. Tem 3 carbonos, daí para trás. Aí você vai pensar em cadeias que são abertas e cadeias fechadas. De modo que as estruturas são diferentes, o conceito de isomeria, as estruturas são diferentes entre si e a fórmula molecular prevalece. Então, eu vou ter que colocar 3 carbonos, 4 hidrogênios e trabalhar com 2 cloros. Quantos isômeros planos e espaciais somados podem serem produzidos? Letra A, tanto. Letra B, tanto. Letra C, tanto. Aí você acha o total e marca a alternativa. Questão de simulado, questão de prova, universidades e tal. Então, você vai agora colocar a mãos à massa e começar a pensar em cadeias abertas e fechadas. E lembrando dos casos, né? A parte aqui de isomeria óptica sem carbono quiral. Esses 2 casos que são colocados, alcadienos, que aqui dá para formar, e também nas cadeias fechadas, sem carbono quiral. Beleza? Acabei de dizer para vocês que pode ser trans, tanto nas cadeias abertas, eu tenho lá trans. Mas se for numa cadeia fechada trans, eu já tenho quantos casos? Tenho 2. Eu posso pensar. A trans, né? De cis e trans, e a trans e atividade óptica, sem carbono quiral. É o caso que nós desenhamos aqui. O transdextrógeno e o translevógeno. E lembrando que tem mistura racêmica pelo meio, que é outro isômero que se pode obter. Tá bom? Então, com essa parte aí, vocês vão trabalhar a probabilidade aí de construir essas estruturas diferentes. De isomeria óptica com moléculas assimétricas. Tudo pizza? Então, mãos à obra. Mãos à obra, que se não der para fazer, não vai ter fazer hoje, mas a gente vai fazer elas depois, em outra aula. Fica aí para que vocês façam no tempo que vocês acharem disponível, tá? Não é obrigatório, vocês vão fazer para aprender. Mas não levem para casa achando que é mais uma atividade além de roteiro. Não. Isso aqui é aprendizado nosso. Queridos, quando nós estávamos trabalhando com os diastereoisômeros, o que é que nós achamos? Esse termo aqui, diastereoisômeros, são aqueles pares de isômeros em que a imagem não é especular daquela substância de partida, entendeu? Você não tem o DEX? Tem. Qual que vai ser a imagem? Leva. Então, imagem especular do dextrógeno. Então, você tem um par de enantiômero. Mas quando você tem vários carbonos quirais e que vai dar vários pares, você começa a pegar, por exemplo, D1 com L2, D1 com L3, vai formar pares que nós chamamos de diastereoisômeros, que não é imagem um do outro. Se a imagem é minha, enantiômeros.
Se a imagem não é a minha, diastereoisômeros. Eu estou de frente do espelho e de repente enxergo meu pai. Tá? É mais ou menos isso. Então, o pai e o filho. Então, não são imagem um do outro. De repente, eu olho no espelho e vejo minha mãe. Então, aquela imagem comigo forma o que nós chamamos de um diastereoisômeros, porque minha mãe não é imagem minha. E nem eu sou imagem da minha mãe. Entende? É só conceito. Eu, analisando ontem, descobri uma fórmula para ser determinado quantos pares de diastereoisômeros podem serem descobertos, sem ter que ficar fazendo desenho de um por um e depois contar quantos pares, D1 com L2, D2 com aquele joguinho que a gente já fez, tipo uma análise combinatória. E aí eu trouxe a fórmula aqui hoje para vocês. A fórmula que diz assim, ó. Você vai trabalhar com análise combinatória. Combinatória. Que diz assim, análise combinatória vai ser C 2 elevado a N 2 elevado a N, vírgula, 2, fecha parênteses, JF, fechou? Menos 2 elevado a N menos 1. Com isso, você vai achar o número de pares. De quem? De asteroisômeros. E aí esse N é o número de carbono quiral. Então, N é igual ao número de carbono quiral. Isso aí nós já sabemos quando aplicamos na fórmula 2 elevado a N. Certo? Aí você acha o número de atividades ópticas. Isômeros ópticos ativos. Aí você acha. Então, N é o número de carbono quiral. Aí você vai ver quantos carbonos quirais tem. Aí você vai resolver a análise combinatória. 2 elevado ao número de carbono quiral, resolve a potência, cai numa base aqui onde eu tenho a quantidade de eventos e quanto pode ser permutados, né? O evento, as possibilidades que podem ser feitas. Tipo, posso fazer números de 2 em 2, números de 3 em 3, a partir de tantos elementos que eu tenho no conjunto e quantos que eu posso estar fazendo de 2 a 2, as permutas. 2 elevado a N menos 1. Então, achei bem interessante isso aí, ó. Achei bacana demais a conta. Essa fórmula, para caso caia no exercício de vestibular ou no nosso mesmo modelo de atividades, você trabalha. Digamos que eu tenho 2 elevado a 3. Então, você vai ter carbono 2 elevado a 3, vírgula 2. Menos 2 elevado a 3 menos 1. Fechou. Então, o que é que você tem aqui? 3 é o número de carbono quirais, que você acabou de encontrar aqui nesse exemplo. Então, resolvendo a paradinha, vai ficar 2 ao cubo, 8,2. Menos 2, 3 menos 1, 2. 2 ao quadrado, quanto? 4. Então, você vai resolver o quê? Essa combinação aqui de 8 por 2. Aí você aplica a fórmula de binômio de Newton, dentro da matemática lá com o professor Adílio, e aí você aplica e acha quantas possibilidades, né? Quantos pares serão formados. Resolvendo tudo isso aqui, né? Já tinha feito aqui, vai dar 4, 2, 8, não tem. Não calculei aqui, só botei na fórmula. Mas aí você aplica a fórmula que eu vou deixar aqui para você, de combinatória. Tem arranjos e tem combinatória. Então, a combinatória você tem NP, que é igual a, trabalhar com fatorial, né? N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. E aí você tem a fórmula de combinatória para resolver o evento. Tudo pizza?
O N aqui vale quanto? 8. O P aqui vale quanto? 2. Então, você vai ter 8 fatorial. Me ajuda. O P vale quanto? 2 fatorial. N menos P. 8 menos 2 dá 6. 6 fatorial. E aí? Eu decomponho 8 até chegar em 6. 8, 7 e 6 fatorial, né? E aqui eu tenho 2 fatorial, 6 fatorial. Corto os fatoriais 6 e 6. Sobra 8 vezes 7, 56. Fatorial de 2 é 2. 56, 2, 28. Então, você tem 28 pares. 28. 8 vezes 7, 56. 8, 7, 6. Cheguei no 6 fatorial. Aí embaixo eu tenho 6 fatorial. Corta igual, tira fora. 2 vezes 1, 2. Dividiu 28. Então, quantos pares são formados aqui? 28 pares de diastereoisômeros. Quando você tem quantos carbonos? 3 carbonos quirais na molécula. Olha quantos você pode fazer diferente. Que um não é a imagem do outro. Certinho, turma? Ficou claro aqui? Interessante a matemática com a química no meio. Essa fórmula aqui, para caso, pedir o número de diastereoisômeros formados. É válido essa parte aí se aplicar. Tá bom? Aplica aí a relação e você consegue finalizar os 28 pares formados aí de moléculas que não têm uma imagem sobreponível da outra. Né? Além de ser não sobreponível, de fato, não é imagem minha. Beleza? Tudo ok? Por aqui nós terminamos. E fica aquela atividade para que a gente possa fazendo no decorrer da semana, nas nossas próximas aulas por aí. Beleza? Abraços. Até mais. Muito obrigado à aula por todos vocês. Belíssima aula.